Boa noite. Nos últimos anos, cenas de tragédias causadas por chuvas e outros fenômenos meteorológicos têm preocupado o país. O impacto gerado nas grandes cidades é cada vez mais evidente e só nos últimos 12 anos, mais de 6 milhões de brasileiros foram afetados pelas tragédias naturais e as mudanças climáticas que podem agravar ainda mais as inundações e estiagens que já mataram quase 2.500 pessoas. São mais de 96 milhões de pessoas atingidas. Quais são as causas dessas mudanças? Quais os efeitos na nossa economia e na nossa sociedade do que está acontecendo no globo? Para nos ajudar a responder essas questões, participam do 3 a 1 Antônio Magalhães, representante do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, Oswaldo Stella, diretor do Programa de Mudanças Climáticas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e Antônio Divino Moura, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Antes de começar o debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Foi-se o tempo que morávamos num país tropical abençoado por Deus. As mudanças climáticas fizeram o Brasil entrar na rota dos tornados. São Paulo vem relatando o maior número de casos nas últimas décadas, que o diga os 23 mil moradores de Taquarituba, a 320 quilômetros da capital. No final de setembro, a cidade foi varrida por um tornado que afetou metade da população, causando um prejuízo de pelo menos 100 milhões de reais. O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil, mas sem que a velocidade dos ventos fosse medida. Não havia uma estação meteorológica na região. Agora, também não há mais a rodoviária, nem o ginásio de esportes. 96 milhões de brasileiros. Este é o número que a Secretaria Nacional de Defesa Civil estima de pessoas que foram afetadas por alguma tragédia natural desde os anos 90. E o que é pior, a maioria dos municípios não está preparada para lidar com essas calamidades, sejam elas inundações ou até mesmo estiagens prolongadas. Em 2011, a região serrana do Rio sofreu com uma tromba d'água que matou mais de 900 pessoas. A lição não foi bem assimilada. Neste ano, novamente, as enchentes protagonizaram danos, agora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Santa Catarina é outro estado que está na rota das intempéries. O Vale do Itajaí, onde estão as cidades de Blumenau, Rio do Sul e Balneário Camboriú, é constantemente castigado por inundações. As enchentes alteraram a rotina dos municípios em 2008, 2011 e 2013. Tempestades com raios. Neste ponto, o Brasil é um recordista mundial. São 60 milhões de descargas atmosféricas por ano. E se parece impossível ser atingido por um raio, saiba que 130 pessoas morreram e 200 ficaram feridas por esta força da natureza em 2012. Com tanta tecnologia disponível, por que não é possível prever com antecedência os desastres? Por que ainda somos vítimas da força da natureza? Antônio Magalhães, vamos por partes, né? Uma coisa é a situação atual que nós estamos vivendo de mudanças climáticas. A outra é a prevenção, vamos dizer assim, de tragédias em decorrência dessas chuvas, dessas enchentes. Vamos primeiro tratar das mudanças, porque há, inclusive, gente que não acredita que isso esteja acontecendo. O que esse painel brasileiro de mudanças climáticas mostra que deve servir de preocupação para todo mundo, para as autoridades e para a população de um modo geral? Olha, Azevedo, o painel brasileiro de mudanças climáticas, também conhecido como PBMC, ele foi criado 2 anos atrás pelos Ministérios de Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. E é essa ideia exatamente de tentar juntar a comunidade científica brasileira
para fazer essa análise, fazer uma análise do que diz a ciência e também a análise em relação à questão do clima, mas também em relação à questão dos impactos e das medidas que devem ser necessárias para prevenir esses impactos, né? Esse painel é muito parecido com o homônimo internacional, que é o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele se espelhou nesse painel internacional. Usa a mesma metodologia? Ou... Usa basicamente a mesma metodologia, são os mesmos grupos de trabalho, e ele envolve uma participação voluntária dos cientistas da área, que escrevem seus relatórios, e esses relatórios passam por crivos, eles não são aceitos do jeito que vem, né? Eles são analisados tanto pela comunidade científica, como também por representantes de instituições governamentais. O que está saindo agora, deve sair o primeiro relatório do painel, é no sentido de que essa é uma preocupação muito grande. A temperatura vem aumentando, há os que dizem que não se pode dizer que é devido à mudança climática, é devido à variabilidade natural, mas o fato é que vem aumentando. Todas as previsões que a ciência fez já há mais de um século vêm se realizando, tanto em relação ao efeito estufa, como em relação ao aquecimento global. E é certo que o aquecimento global leva ao aumento da variabilidade e ao aumento dos fenômenos que foram mostrados aí na reportagem. Se diz a seca sempre existiu, mas com mudança climática ela pode se tornar muito mais severa do que já é. E nos últimos anos, aparentemente ela se está tornando mais severa, embora haja indicações de que se caminhou muito ao longo desse século na questão de adaptação a um fenômeno de seca. Mas os fenômenos de enchentes, por exemplo, são incríveis. Cada vez que acontece uma enchente, as pessoas são pegas desprevenidas ainda, né? Continua sendo aquele desastre quando já não devia mais ser. Vou fazer aqui uma provocação aqui com o Antônio Divino Moura, que é do Instituto Nacional, né? Vocês são ligados ao Ministério da Agricultura, né? A gente sabe que a pesquisa de clima, né, o monitoramento do clima é uma coisa que tem tudo a ver com a agricultura. E no caso nosso, nós temos uma agricultura hoje que é uma das mais avançadas do mundo, né? Essas informações são, de fato, úteis e utilizadas, e têm um impacto econômico muito grande. Mas, aparentemente, com relação às pessoas que vivem nas cidades, quer dizer, essas informações não são aproveitadas como deveriam, não são fornecidas em tempo hábil como deveriam, para que as pessoas pudessem se preparar melhor para enfrentar os rigores das mudanças climáticas. Por que isso acontece? Bem, aqui nós temos coisas distintas. A sua provocação me leva a dizer que a meteorologia no Brasil hoje nunca esteve tão bem como agora. Nós temos, nesses últimos 3 anos, implementado uma rede de 500 estações automáticas, que você, de hora em hora, em tempo real, no seu computador, onde você estiver, você tem acesso a essa informação. Antes, nós tínhamos só 290 estações manualmente operadas. Você tem satélites, você tem radares. Ou seja, há uma pleiade de informações que confluem para os centros previsores. O Instituto Nacional de Meteorologia é centenário, foi criado no Ministério da Agricultura, continua lá dentro. Você tem o Instituto de Pesquisas Espaciais, criado já há uns 40, quase 50 anos, tem essa questão do monitoramento por satélites. Você tem o CIPAM, que tem a parte de radares, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, tem medições em todos os aeroportos do Brasil. Ou seja, você olhando ao longo do tempo, o desastre também tem a ver com a parte meteorológica em si e a interação com o homem e com a sua atividade. Se você olhar nos últimos 50 anos, nós não temos a mesma população. Você não tem a mesma população morando em lugares inadequados, tá certo? Cada vez mais vulneráveis, subindo morros. Você teve desastre por exemplo, desmoronamento em Caraguatatuba. Eu morava em São José na época, isso foi em 67, 68, o morro todo desceu.
tá certo? Quase ninguém morreu porque não tinha muita população ali, mas afetou toda a cidade. Ou seja, a gente tem que olhar isso no contexto ao longo do tempo. Agora aquela área lá está muito mais adensada, né? Exatamente. E você não teve... chove muito ali, aquela região ali, de Ubatuba, como exato, eu tenho até uma né? casa lá, em Ubatuba, exatamente. Por isso que é bonito lá, está sempre verde. Mas então essa questão tem que ser olhada num contexto, tá certo? O Magalhães estava colocando essa questão do painel. Eu participei do primeiro, até eu convidei também para participar na parte de impactos, em 1988. No IPCC, né? IPCC, foi o primeiro painel que foi formado, e é um arranjo interessante. Você faz previsão de tempo todo dia para o dia seguinte. Você faz uma previsão para a próxima estação a cada mês. Na questão das mudanças climáticas, que são mais lentas, você tem no dia a dia, temperatura é 10 graus, à noite pode estar 0 grau, quer dizer, você tem uma variação grande. E, para olhar essas mudanças lentas, você faz um ciclo a cada 5 anos, observando o que a comunidade internacional avançou de conhecimento em relação ao tema. Então, esses painéis, tivemos o 4º relatório do IPCC, e agora vai sair o 5º, então tem 20 anos, a cada ciclo de 5 anos, a comunidade internacional vê o estoque de conhecimento, o que foi feito, atualiza aquele relatório. E diminuindo as incertezas com relação a isso, que é complicado. Você faz essas projeções utilizando modelos de circulação geral que são extremamente complexos. São muito importantes para você fazer testes de hipótese e tudo mais. Mas eu tenho uma figura que eu vou te mostrar, que no último painel, se você vai reduzindo as escalas em que essas coisas acontecem, dos 21 modelos utilizados, metade deles não concordam entre si. É esse certo? Painel que está na Exatamente. Terra. Então, quando você chega numa escala global, escala hemisférica, 10 mil quilômetros, para uma escala da ordem de 3 mil quilômetros, metade dos modelos não concordam entre si em termos das chuvas. Em termos de temperatura, sim, porque a temperatura muda espacialmente mais lentamente. Ou seja, qual o modelo, então, que você vai utilizar para fazer uma questão de adaptação? Tem 2 modelos. O que ele significa para um leigo? Porque você tem essa figura da esquerda, eu vou chamar a atenção dessa figura, uma curva que desce rapidamente, ou seja, à medida que eu diminuo as escalas, cada vez eu tenho menos certeza de onde eu vou estar atuando. Ou seja, qual modelo que eu vou usar. Na medida que você vai focalizando numa determinada região específica, os modelos são díspares, dão respostas diferentes. A margem de erro do modelo aumenta. Eles dão respostas distintas. Então, como você vai lidar com isso? Não significa que os modelos não prestam, são modelos feitos, são importantes. Então, aqui, por exemplo, vou dar um caso aqui. A gente sabe que quando tem mudança de clima, em toda aquela região da Serra do Mar, né, no caso por exemplo, de Ubatuba, está encostadinha ali no mar, né? Isso. No caso de Angra, você já tem um pedaço que está na Ilha Grande e outro pedaço que está mais... Você tem um efeito orográfico grande ali, exatamente. Chega no Rio de Janeiro, você tem, tirando ali a Zona Sul, você tem aquela região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Você sabe que aquela massa de, vamos dizer assim, de ar que vem cheia de nuvens e que vai provocar um toró, ela vai encostar na Serra do Mar e vai provocar uma chuva muito grande. Mas você não sabe que lugar que ela vai encostar. Hoje você tem modelos para isso. A tromba d'água, chamada tromba d'água. Você tem. O problema é que o impacto sempre dá na cabeça do indivíduo. Tá certo? Você está preocupado com a adaptação aqui e não na China, que você está um brasileiro, tá certo? Então, eu tenho que olhar a escala em que essas mudanças estão ocorrendo para que eu me prepare melhor para as adaptações. Então vamos fazer um parênteses aqui, tratar da região da Amazônia. Vamos ouvir aqui o Oswaldo Stella. Nós estamos falando aqui da costa brasileira, que é a região mais densamente ocupada. A região menos ocupada é a região da Amazônia, apesar da ocupação em franca expansão, né? O que está acontecendo lá com relação a isso que eles falaram? Bom, assim como o professor colocou, essa questão da mudança climática, ela envolve 2 pacotes de conhecimento. Um é a físico-química atmosférica, que é a relação entre o aumento da concentração de gás de efeito estufa e aumento da retenção de energia na atmosfera e o aquecimento do planeta.
E o outro é justamente tentar identificar onde, quando e o que isso vai acarretar, né? Ou seja, essa mudança climática, qual que é o impacto em determinada região. E como o próprio relatório do IPCC mostra, cada vez que a escala é menor, mais impreciso é a resposta, né? Então, quando a gente fala de Amazônia, macro Amazônia, existe desde a tendência de savanização no longo prazo, ou seja, o aumento, a redução da pluviometria na região, somado à fragmentação e ao desmatamento, que são componentes de impacto local, isso junto pode criar uma floresta menos densa, principalmente nas bordas, né? Ou seja, ela mudaria de forma no próximo século. Eu teria um cerrado, vamos dizer assim, maior e uma floresta menor. Entre outras coisas, isso implicaria na redução dos rios de vapor, né? Ou seja, a floresta bombearia menos água do oceano para a região centro-oeste. Hoje se sabe também, existem vários modelos que mostram que grande parte da chuva que cai no centro-oeste vem da região amazônica, através dos rios de vapor. Então, esse processo de savanização, além do impacto direto sobre a floresta, traria outros impactos indiretos, não só no país, como em outros países da América Latina, na produção agrícola, por exemplo, no Explica melhor centro-oeste. como é isso, assim, num modelo simples que as pessoas aprendem na escola, quer dizer, você tem uma grande evaporação de água, né, no oceano, que formam nuvens e depois isso vem para o continente, chove e isso volta para o mar e tal. Um modelo simples que as pessoas aprendem na escola quando são crianças. Na Amazônia, como é que funciona isso que você está falando aí? Cada árvore é como se funcionasse como uma grande chaminé de vapor. Ela evapotranspira e joga vapor na atmosfera, e essa circulação de vapor que vai transportando a umidade de uma região para outra. Em cima de áreas desmatadas, né, eu tenho além de não ter o efeito da evapotranspiração no mesmo grau que eu tenho numa área florestada, a tendência é que cria-se uma elevação das nuvens e essa chuva em algumas regiões tende a passar por cima da cordilheira ou se deslocarem mais do que usualmente, né? Então, essa combinação de desmatamento, redução da evapotranspiração e aumento da altitude das nuvens que muda o perfil pluviométrico, não só na região, como no entorno. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já, discutindo as mudanças climáticas. O 3 a 1 está de volta com a discussão sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Nós estávamos falando sobre a Amazônia. Vamos continuar ouvindo aqui o professor Oswaldo Stella. Essas mudanças climáticas na Amazônia, quais são as consequências imediatas que elas têm? Bom, esse é o grande tema em relação à mudança climática. É impossível determinar tudo o que vai acontecer em decorrência da mudança climática, porque a gente ainda não tem tecnologia suficiente para isso. Mas vários estudos dão algumas indicações. Por exemplo, variando o regime pluviométrico na região, eu tenho a variação da vazão dos rios e, por exemplo, todos os projetos hidrelétricos que estão sendo planejados para a região, eles podem ter um resultado diferente do que Belo previsto. Monte, por exemplo, que é, vamos dizer assim, o assunto mais quente com relação a isso. Por exemplo, no caso de Belo Monte, existem alguns estudos que preveem uma redução na vazão do rio Xingu na ordem de 30%. Se isso efetivamente se concretizar, ela é completamente inviável economicamente. Essa Então, previsão é com relação às condições climáticas, a variação de não vazão... em relação à obra em si. Exato, porque uma hidrelétrica, ela depende muito do clima. Porque, principalmente no caso desses barramentos amazônicos, por uma estratégia de redução de impacto ambiental, reduziram-se os tamanhos dos reservatórios.
São reservatórios menores do que o planejado anteriormente. Essa redução, se essa mudança no regime pluviométrico se confirmar, ela vai obrigar a construção de outros reservatórios estabilizadores de fluxo, né, do curso do rio, o que vai aumentar em muito o impacto dessas obras, né? Então, hoje, saber exatamente, no período de 20, 30 anos, que é como a gente dimensiona uma hidrelétrica, é muito complicado na Amazônia. Mesmo outras hidrelétricas em outras regiões do país sofreram um efeito contrário, por exemplo. Itaipu gera mais do que o previsto porque tem mais água correndo por lá do que inicialmente estava previsto, principalmente por causa de desmatamento nas cabeceiras dos diversos tributários, o que aumenta o fluxo de água e uma componente de variação climática também. E no caso da Amazônia pode ocorrer o contrário. Exatamente. Mesmo estudos que analisam, por exemplo, em relação ao rio Tapajós, tem alguns estudos que mostram que a variação entre a cota mínima e a máxima nos últimos 20 anos, ela tem aumentado. Ou seja, a enchente é mais severa e a seca é mais severa. Também. Então, embora se você pegar o fluxo, passou a mesma quantidade de água ali num determinado tempo, ele passou numa outra velocidade, né? Então, isso interfere no projeto de um barramento. E ainda, essas questões ainda não foram incorporadas nesse planejamento, como não foram incorporadas em diversas outras situações, inclusive nos planos diretores das cidades, né? Você mesmo citou a questão de todo ano vem a enchente e a gente vê as mesmas cenas na TV, avenidas alagadas, pessoas desabrigadas, desmoronamentos, fatalidades, etc. Agora, no caso da Amazônia, só para a gente fechar esse ciclo, qual é a maior mudança estrutural que pode ocorrer na Amazônia, principalmente a partir desse fenômeno aí que você citou, da savanização? Bom, na Amazônia, a gente pode ver claramente essa faceta mais perversa da mudança climática, que é essa questão de que aquelas comunidades que menos contribuíram para a degradação do meio ambiente e da floresta são as comunidades que mais dependem da integridade ambiental. São os extrativistas, os seringueiros, os indígenas, né, que contribuíram muito pouco ou quase nada com a mudança climática e são as populações mais diretamente afetadas por ela, porque eles dependem dos ciclos naturais. Então, o que a gente percebe, fica evidente, que as populações mais carentes materialmente, vamos dizer assim, são aquelas que vão ter mais dificuldade para se adaptar. A agropecuária, por exemplo, hoje já tem transgênicos que são resistentes à seca, resistentes à chuva, resistentes à mudança climática, vamos dizer assim, né? Para um extrativista, para um seringueiro, não existe essa possibilidade. Então, o que a gente percebe na Amazônia é que existe já uma necessidade muito grande de trabalhar a questão da adaptação. Por exemplo, o sujeito que vive do açaí, o que está acontecendo com ele lá? Bom, obviamente a gente não pode falar que todas as mudanças que a gente observa no campo, né, são diretamente vinculadas à mudança climática, mas o que a gente percebe é que a florada de algumas árvores tem se tornado menos intensa, menos frequente, ou em outra época, porque o sistema ecológico é algo tão complexo e tão interligado que qualquer mudança, não existe ainda ciência suficiente para determinar toda a cadeia de eventos que a mudança de 1 grau na temperatura média anual pode provocar. Mas o que a gente percebe, sim, é que os ciclos naturais, eles estão um pouco desregulados. Uma florada de uma determinada árvore que acontecia numa determinada época, que coincide com a nidificação da arara, por exemplo, não acontece naquela época, ela não tem aquela fruto para comer e vai comer o açaí, que é coletado pelo ribeirinho, que começa a concorrer com o arara. Então, ele começa a matar a arara. Exato. Qualquer distúrbio nesse sistema acarreta uma série de efeitos em cadeia que é impossível a gente determinar exatamente toda
essa mudança? Vamos voltar aqui para o Antônio aqui. No mapa, quer dizer, a ideia do mapa é de coordenar essas informações e tirar disso o melhor proveito possível em termos de prevenção, de planejamento, não é isso? Agora, Exato. como é que isso se traduz na prática? Bom, aproveitando, eu queria voltar a uma colocação feita pelo Divino e emendar na resposta à sua pergunta, que é o consenso que existe de que temperaturas estão aumentando em todos os modelos, né? Embora quando se reduz a escala, haja menos consenso em relação às chuvas, né? Ora, basta que a temperatura aumente para que aumente a evaporação ou evapotranspiração, ou seja, vai haver menos disponibilidade de água no solo e nos rios. E só isso já implica em impactos muito grandes para a atividade agrícola, para a produção de energia elétrica, para o abastecimento humano e para várias coisas. Então, o painel está tentando realmente mapear essas questões todas. A experiência do painel brasileiro é a primeira, como o Divino mencionou, no painel internacional já é a 5ª vez. E internacionalmente se observou uma evolução muito grande. Realmente o que era dúvida no começo não é mais dúvida do lado da ciência em relação à questão das mudanças climáticas, 95% de certeza de que a parte, né, climatológica, meteorológica já está aí. Mas no Brasil precisamos ainda, é o primeiro relatório e precisamos ainda, essa é uma das conclusões principais, precisamos reforçar muito a Então, parte de pesquisa. Com relação ao Brasil, é um assunto secular no Brasil. Isso. Hoje mesmo, a presidente da República sancionou uma lei liberando recursos para os agricultores do Nordeste por causa da seca. Então, esse problema está aí, está vivíssimo, é uma questão secular. O que essas mudanças têm provocado em relação ao problema, por exemplo, da seca no Nordeste? Que é, Exato. vamos dizer assim, já foi, quer dizer, continua sendo, né, uma indústria. O painel brasileiro identifica a questão do Nordeste, do semiárido do Nordeste, como a região e a população que serão mais impactados com as mudanças climáticas. Agora, aí os impactos dependem, em parte, das mudanças climáticas, mas dependem também, o que já foi mencionado aqui, do aumento da pressão. Quando se fala do Nordeste, a gente fala assim, o Nordeste não é todo ele atingido pela seca. Assim, delimitar ele, o que é a região do semiárido? Tu é a pessoa que está nos assistindo aqui compreender melhor, o telespectador. Qual é essa região que está mais atingida? O semiárido, por exemplo, o território do estado do Ceará, tem 92% do estado é semiárido. A maior parte do Rio Grande do Norte, então é o grande miolo do Nordeste, que dá 900 mil quilômetros quadrados. Vai do Piauí até o norte de Minas Gerais. Então é uma região muito grande e é a região mais impactada, porque aí o fato de que chove pouco e evapora muito, a disponibilidade de água é pequena e se tem todo o problema de secas. E a outra coisa é que as secas aí impactam sim as outras partes do Nordeste. Porque as águas, por exemplo, que vão para o litoral, elas vão do sertão, né? Tirando o Rio São Francisco, que uma boa parte das águas vem de Minas Gerais, mas atravessam todo o sertão também, entre Bahia e Pernambuco, Sergipe e Alagoas, todos os outros rios praticamente são rios que nascem no sertão e, portanto, dependem das chuvas do sertão para abastecer as zonas litorâneas. E quando tem uma seca no sertão, também tem uma diminuição de chuva no litoral, em geral, né? Sobretudo no norte do Nordeste. Então, essas coisas são todas muito interligadas. Até com a parte leste, né, da Amazônia também. Aí se reduz
quando tem uma seca grave no sertão, há uma redução de chuvas naquela parte. Só que como lá chove muito, se diminui 40%, continua chovendo muito. Já no sertão, no semiárido, que chove só a conta, se diminui 40%, não tem produção. Falta água para as pessoas, E etc. a redução de chuvas, assim, ela se dá de uma maneira absoluta ou ela é uma coisa relativa? Quer dizer, chove mais em determinadas épocas e menos em outras épocas. Não, ela, geralmente, quando tem uma seca, ela chove menos durante o ano inteiro. Né? Então, é uma redução absoluta É de chuva. há uma redução absoluta de chuva, embora ela não seja distribuída igualmente pelo território. Né? E tem mais uma coisa: em geral, quando chove no ano considerado normal, chove em 4 meses nessa região, que é o tempo para se ter uma safra de feijão, de milho, de algodão. Se em vez disso chove só 2 meses, mesmo que tenha chuva, A safra vai embora. a safra vai embora. Então é o chamado fenômeno que lá no Nordeste se conhece como a seca verde. Esse tipo de fenômeno se diz que com a mudança climática ele deve se tornar Agravar. mais frequente. Se Então- elevar. Ele já existe, mas pode se tornar mais frequente. Vamos ouvir aqui o professor Divino. Sim. Como é que funciona esse regime climático no Nordeste para que as secas ocorram e elas se ocorram agora com mais intensidade? É possível neutralizar isso, ou reverter isso, ou é uma situação que não tem saída para ela? Bem, a seca no Nordeste, Magalhães conhece sobejamente, é um problema secular, né? Tem uma das figuras que eu gostaria de mostrar, aliás, tem duas. Uma que mostra uma grande seca de 1877. A parte de mudança climática nem se falava, né? Mudança climática, a gente está falando disso. Esse gráfico aí. Esse gráfico. Você notar isso aqui, tem Ali mais onde de 100 tem anos aquela de dados. setinha ali é a seca Exatamente, de 1800. 1877. Morreram centenas aí, de milhares de pessoas. Você fala em 500 mil pessoas, 500 mil, centenas de milhares. Então, que era 1/3 da população inteira do Nordeste. exatamente, morreu um monte de gente. Por quê? É. Tivemos agora uma grande seca, 2012, 2013, comparativamente com aquela. Você não ouve falar que alguém morreu de fome ou de sede. Você tem problema na agricultura, etc. Por quê? Problema de infraestrutura. Hoje você tem uma maneira de comunicar que está acontecendo uma seca, você tem maneira de levar alimento para esse pessoal. Os governos já estão criando infraestrutura para lidar com isso, armazenando coisas. Naquela época, 1877, São Paulo nem sabia que tinha alguém morrendo de fome no Ceará, tá certo? Então, o mesmo fenômeno meteorológico pode causar impactos distintos na população. Então, é importante olhar isso ao longo do tempo também, e se esse problema realmente está se agravando mais em decorrência de Você quer mais dizer gases que de efeito estufa. Do ponto de vista climático, pode estar se agravando, mas do ponto de vista econômico e social, já há mecanismos e meios para evitar Exatamente. O essa problema da tragédia que adaptação, houve em... adaptação é fundamental, né? Se você pegar uma declaração de Charles Darwin, lá da evolução das espécies, quem sobrevive melhor a mudanças não é o mais forte nem mais inteligente, é o que é mais capaz de se adaptar. Então, a adaptação é um tema extremamente importante nessa questão da mudança climática. Então, hoje, a sociedade está mais adaptada do que 1877, lá no Ceará, tá certo? Tem uma população até bem maior. Então, a gente deve olhar muito bem essa questão, onde estão ocorrendo mais essas mudanças em anos recentes. Aí eu não entro na controvérsia se o modelo está indo na direção errada ou não, porque eu vou olhar os dados históricos. O melhor modelo que você tem de clima é o que a mãe natureza rodou para nós nos últimos 100 anos. Os dados meteorológicos são o output desse modelo. Então vamos analisar isso aí. Quando você coloca essa questão, onde é que estão esses dados? Estão em 12 milhões de papéis, bolorentos, etc., que nós estamos aí nos últimos 3 anos tentando recuperar. Tem uma figura... No caso uma figura, nosso aqui,
Eu vou lhe mostrar um estudo. Nós vamos fazer um intervalo e vamos ver essa figura no É fundamental, próximo porque bloco. ela elucida essa questão. Até já. Até já. Estamos de volta com 3-1, no terceiro e último bloco de hoje, discutindo as mudanças climáticas. Nós vamos falar aqui com o professor Divino, que vai mostrar um gráfico, mais um gráfico sobre as mudanças climáticas para a gente. É nada melhor do que dados reais, né? Então, essa figura mostra do lado esquerdo, nos últimos 50 anos, onde é que aumentaram ou diminuíram as chuvas. E do lado direito, onde aumentou e diminuiu a temperatura. Você nota que não é nada uniforme. Então, na questão de adaptação, isso é importante. Você nota, por exemplo, na região amazônica, algum lugar diminuindo chuvas e outros aumentando, não é uniforme. No litoral sul do Brasil, que todo mundo sabe onde está acontecendo mais tempestades, nesses últimos 50 anos, você nota na região litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, indo até São Paulo, Rio, um aumento das chuvas. Então, isso é registrado, mas não acontece a oeste, tá certo? Tem, inclusive, surgido uns fenômenos novos, como, por exemplo, os tornados, né? Exato. Nós... O tornado é uma coisa que você explica meteorologicamente, é o seguinte: se você tem um dia muito quente, você aquece muito a temperatura no solo e você torna essa situação instável. Se tem alguma umidade, você consegue mudar essa circulação muito rapidamente e você cria, então, condições de vórtices muito intensos, esses funis que são os tornados. Quando ele está na água, ele é capaz de sugar a água, e se chama de tromba d'água. No continente, você cria muita poeira, etc. Os ventos são muito violentos nisso aí. Nós fizemos aí um gráfico, aí, uma explicação sobre a diferença entre ciclone, tempestade tropical, tornado. Vamos ver. Ciclone tropical é o nome dado a uma forte tempestade, quando uma massa de ar assume a forma de uma coluna ou de um funil. Ele se origina no mar, em áreas de alta temperatura, e pode atingir a costa. Os mais intensos chegam a ter ventos de até 220 km por hora. Esse fenômeno recebe o nome de furacão quando acontece nas Américas Central ou do Norte, e é chamado de tufão quando atinge os mares do Oriente, especialmente a China. Se os ventos chegam a velocidades entre 60 e 116 km por hora, o fenômeno é chamado de tempestade tropical. Os tornados são mais violentos. Apesar de durarem apenas poucos minutos e de terem diâmetro menor do que 2 quilômetros, podem causar mais devastação que um ciclone. Os ventos podem chegar a 530 km por hora. Os tornados podem acontecer em qualquer local. Quando ocorrem sobre a água, são chamados de tromba d'água. Aqui no Brasil agora tem acontecido, né? Alguns tornados, principalmente no sul, alguma coisa no sudeste. Eu diria que tem sido mais observado. Você imagina 50, 100, 200 anos atrás, o Brasil era todo muito costeiro. Será que não tinha tornado naquela época? Então, é uma dúvida que a gente tem. O povo chamava de curisca. Então, o Estela estava colocando aqui é o seguinte: independentemente dessa controvérsia, se eu tenho uma mudança na superfície com desmatamento, você torna uma condição mais propícia a ter tornado, porque em vez de você ter uma vegetação que absorve a radiação solar e aí não deixa a temperatura aumentar muito no solo, se você desmata, você aumenta a temperatura do solo, você cria mais condições para criar tornados, por exemplo, entende? É uma ação humana que contribui para isso aí também. Claro que se a temperatura está mais alta, também tem um aquecimento maior, né? Pode ter uma probabilidade maior de ter tornados, né? O aquecimento favorece isso, né? A gente percebe que não só nesse, como em outros casos, as enchentes, os desmoronamentos, etc., é uma combinação de impactos da ação humana locais com globais. Isso. Existe uma alteração global do clima decorrente da atividade humana e existe a degradação ambiental local, também decorrente da atividade humana. E a somatória dessas dois vetores de degradação é que tem causado cada vez mais frequentes e intensos esses fenômenos
climáticos e desastres. Mas aí como- nós temos aqui um paradoxo, né? O professor Divino falou da capacidade do homem se adaptar É isso. a essas mudanças, né? E você agora está falando que o impacto dessa adaptação do homem no meio ambiente também provoca Não, essas mudanças climáticas. o que- O planeta é um sistema fechado? Como é que em- vai se equilibrar isso aí? É química 1, né? Lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O planeta Terra, em termos de massa, ele é um sistema fechado. Em termos de energia, não, porque existe o fluxo da luz solar, por exemplo. Então, qualquer alteração que se faça na concentração de gás de efeito de estufa na atmosfera, nesse bombeamento constante de carbono do subsolo, grande consumo de combustível fóssil, né? O que nós estamos fazendo quando a gente fala em consumo de combustível fóssil? É bombear carbono do subsolo para a atmosfera, né? Então, todos esses impactos, tanto os locais quanto os globais, eles estão vinculados ao modelo econômico vigente hoje na nossa sociedade, né? Que é baseado em conversão de matéria-prima em produto e resíduo. Então, enquanto a gente não desenvolver um novo modelo econômico que não seja medido exclusivamente em crescimento do PIB, nós só vamos intensificar esse problema. E como o professor colocou, por isso que hoje a gente já fala em adaptação, porque nós precisamos de muito tempo para mudar esse modelo e não temos tempo suficiente para isso. Então, necessariamente, o ser humano vai ter que se adaptar a viver num planeta climaticamente alterado. Mas eu acho que o homem tem sempre que se adaptar. Eu acho que você vai há anos atrás, tem que se adaptar. Mas Então, a questão é que eu acho que nós estamos um pouco atrasados em relação a essas mudanças mais aceleradas. O grande problema que você tem hoje é o seguinte: aumento populacional. Você tinha 2 bilhões até o recente, está com 7 bilhões. No nosso caso aqui, isso é nas cidades, né? A urbanização Não, acelerada. o planeta como um todo. 2 pessoas precisam de 2 empregos. 2 empregos você requer 2 indústrias. 2 indústrias requer 2 vezes mais energia. Energia vem da onde? Mais barata. Mas de novo, sobre essa questão de adaptação, a coisa é muito complexa, na verdade, né? E como o Divino estava falando, se a gente compara no Brasil todo, mas particularmente no caso do Nordeste, que a gente estava falando, se compara os últimos 150 anos, é claro que houve tem uma adaptação maior do ponto de vista de infraestrutura, de comunicação, de água, né, de transporte de água ao longo do tempo, e também econômico, porque 50 anos atrás, a agricultura de sequeiro, que depende da chuva diretamente, representava 35% a 40% do PIB. Hoje é 6%. Então depende muito menos. Mas a parte social, tudo bem, não morre mais tanta gente como morria antes. Mas tem uma pobreza muito grande que é muito impactada ainda. E, definitivamente, perdendo a parte ambiental. A parte de degradação de solos e desertificação é uma realidade no Nordeste semiárido de hoje. Homem né? hoje, Magalhães. Por conta do aumento da pressão do homem, da forma insustentável como o homem utiliza Para isso. encerrar, por exemplo, a transposição do São Francisco, que é um projeto que vem lá do Dom Pedro II, né? Isso. O que isso vai representar, daí, do ponto de vista dessas Isso é parte de uma solução geral. Quando se pensa uma política de gerenciamento integrado da água, você tem que pensar em todas as formas, né? Tanto da água disponível em cada local, das fontes disponíveis em cada local, mas também até da importação de água de bacias que permitem isso, onde há uma quantidade maior de água. Então faz parte, eu acho que é um projeto interessante, que deve ser apoiado, mas não pode ser apresentado como a salvação, porque ele vai resolver parte do problema, assim como o cisternas resolve parte do problema e o gerenciamento dos açudes também resolve parte do problema. É preciso ter essa visão integrada de toda a questão da água em qualquer região, em qualquer bacia, e considerando aí todas as formas possíveis, né? Inclusive importação de água entre bacias, onde entraria a questão da integração, da importação de água do Rio São Francisco para as regiões mais secas. Eu acho que permite um desenvolvimento econômico muito maior, né?
Eu acho que isso é extremamente importante para que o canal do trabalhador, essa transposição de São Francisco, etc., vai propiciar um desenvolvimento econômico muito maior. Você colocou, no PIB, por exemplo, a contribuição da agricultura de sequeira é muito menor. Mas você tem hoje, a população vive muito de turismo na região, tá certo? Então há um certo trade-off entre atividades e o que você pode fazer. Se você não produz muito alimento, traga de alguma região que produz alimento e faça outras coisas. Ou seja, a sociedade pode se adaptar melhor a essas coisas. Mas o Divino estava levantando aqui uma questão que é o seguinte, quer dizer, existe uma correlação entre a água, o gelo e o vapor da água, né? Que a água, quer dizer, isso é uma soma só, né? E que a distribuição disso é que pode se alterar. Que alteração está ocorrendo com relação a isso? Porque a gente ouve falar que as geleiras estão derretendo, né? Que a seca está aumentando. Fisicamente falando, essa alteração aí. A concentração de gás de efeito estufa na atmosfera. Retém uma quantidade maior de radiação solar. Aquece o sistema. Vamos imaginar que o planeta é uma panela. Né? Você aquece esse sistema. Inevitavelmente, eu vou ter menos gelo, mais vapor e mais água. Né? Então, isso tem uma série de implicações. A água não vai aumentar ou diminuir, ela só vai mudar de estado e eu vou ter uma predominância de estados de maior energia, como aí é o caso, por exemplo, da elevação do nível do mar, exatamente. Do mar, né? Dos oceanos. No caso da elevação no nível do mar, ela se dá mais por expansão volumétrica do que o aumento em massa, porque a água no estado líquido ocupa mais espaço. Então, se eu pegar 1 metro cúbico de gelo e derreter, eu vou ter quase 2 metros cúbicos em volume. Né? Então, a maioria da elevação do oceano vai se dar por expansão volumétrica. Então, é um outro fenômeno. Mas, por outro lado, se você derreter, por exemplo, o gelo da Antártida, você tem 3 quilômetros de altura, numa área enorme, só esse gelo aí, que não está suspenso no oceano, você aumentaria cerca de 60 metros do nível do mar. Obviamente, nós não vamos ter todo esse degelo da Antártida, é mais em volta dela. Né? Outra coisa que é importante conceitualmente é dizer o seguinte, a energia que vem para o sistema Terra, atmosfera, vegetação, né, gelo, etc., vem do Sol. Essa energia é mais ou menos constante, o Sol não está mudando tanto assim. O efeito estufa é como você coloca um cobertor adicional na superfície do planeta. Então, a retenção de calor é na superfície, não lá em cima. Se olhar a Terra de fora e integrar essa energia, nada está mudando. Tá? Aonde você está distribuindo? Na vertical. Ou seja, mais calor fica na baixa atmosfera, o que mostra que o sistema fica mais instável. Você é capaz de provocar chuvas mais violentas, tornados e assim por diante, porque a energia fica mais próxima à superfície do que no todo. Então, entendimento dessa física do clima é fundamental para dizer o que está acontecendo. E alguns lugares, os modelos indicam que vão aumentar as chuvas, outros lugares vão diminuir. Não é simplesmente vai diminuir em todo local, tá certo? Então, é importante entender essa escala das mudanças para eu saber o que eu vou fazer com isso. Se eu tenho uma fazenda no Rio Grande do Sul, no leste, eu tenho que tomar alguma atitude, porque vão aumentar as chuvas. Então, a minha atitude de adaptação é diferente se eu estou a oeste, no Rio Grande do Sul. Então, por isso que essas escalas são importantes. Agora, só para encerrar, porque nós temos pouco tempo, e há uma preocupação internacional muito grande com a Amazônia por causa disso tudo, como se a Amazônia ela fosse salvar o mundo do efeito estufa, do aquecimento, etc. Até que ponto essa preocupação ela tem que ser considerada do ponto de vista do desenvolvimento da Amazônia? Bom, o que a gente precisa definitivamente construir é um novo modelo de desenvolvimento amazônico. Se a gente percebe o modelo que a gente tem hoje, ele vem desde a Fordlândia, ciclo da borracha, empreendimentos até mesmo como Belo Monte, que é uma mineração. Do Pombal, né? Da extração, né? Exato. Da exploração. Até a Zona Franca, né? É extração de recursos sem uma mudança estrutural na sociedade, sem o desenvolvimento de novas atividades e novos modelos econômicos.
Isso vai levar a Amazônia pelo mesmo caminho que trouxe a Mata Atlântica, hoje o Cerrado e amanhã a Amazônia. Ou seja, nós temos que preservar o que É ainda nosso. nos resta em termos de natureza. E mais do que carbono, a Amazônia é água. É o água. grande tesouro nosso é esse. Mas, infelizmente, isso é assunto para um outro debate. Nós vamos encerrar, o nosso tempo acabou. Agradecemos a participação do Antônio Magalhães, representante do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, do Oswaldo Stella, diretor do Programa de Mudanças Climáticas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e do Antônio Divino Moura, diretor do IMET. Uma boa noite, até a próxima quarta-feira com 3-1. Quem quiser assistir o programa, novamente, ele tem uma versão na internet que pode ser acessada no site da TV Brasil. Até lá. Obrigado.